Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre regimes totalitários. Para a gente entender o que foram os regimes totalitários, nós precisamos entender primeiro quais são suas principais características. Os regimes totalitários, na verdade, foram regimes políticos, autoritários, com a principal característica a inaltação do líder, né? Eles procuravam enaltecer de todas as formas o líder nesse regime e não há espaço, por exemplo, para a sociedade. Não existe a oposição, certo? Ele também se caracteriza pela própria forma como o líder é tratado, a ideia da propaganda. Então, veja só, os regimes totalitários ele vai surgir entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em meio a um caos social, em meio à própria expansão do socialismo. Por isso mesmo, a classe média foi uma das principais produtoras, na verdade, dos regimes totalitários. Elas financiaram esse regime e apoiaram esse regime justamente porque eles tinham medo que acontecesse o mesmo que aconteceu lá na Rússia, né, onde o partido dos bolcheviques assumiram o poder e instalaram o socialismo. Então, esse regime totalitário, em meio a tudo isso, vai surgir de forma rápida. Por quê? Porque eles vão começar a implantar um discurso dentro da sociedade de que os principais motivos para que essa sociedade viva um caos social vai ser justamente os chamados fatores externos. Eles apontam que a sociedade está da forma que está, em pleno caos social, por conta da França, da Inglaterra, da democracia e do liberalismo. Então, a única forma viável para que a sociedade voltasse ao normal, deixasse de ter esse caos social, seria aniquilar todos os inimigos. Não é à toa, gente, que ao final, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, existiam verdadeiros exércitos, né, de homens prontos para acabar com todo e qualquer inimigo da nação. Existiu vários regimes totalitários, mas eu vou citar 4 que foram os fundamentais. Nós tivemos o nazismo na Alemanha, liderado por Adolf Hitler, o fascismo na Itália, liderado por Benedito Mussolini, o integralismo no Brasil, liderado por Getúlio Vargas, e o salazarismo em Portugal, liderado por Antônio Salazar. Então, essa sociedade vivenciando esse caos, então eles começaram a acreditar, o discurso era tão convincente desses líderes que eles passaram a acreditar que somente por meio do aniquilamento das sociedades inferiores, das sociedades inimigas da nação, é que seria a única forma dessa sociedade voltar à tranquilidade de antes. Líderes, por exemplo, como Adolf Hitler, ele vai ter centenas de pessoas ao lado dele quando ele inicia o processo de expansão do regime totalitário, da expansão do regime nazista. Na verdade, os regimes totalitários proporcionaram, por exemplo, a xenofobia, o racismo e várias outras coisas. Na própria Alemanha, como eu acabei de citar, o principal alvo desses nazistas, né, são justamente os judeus. Basicamente, 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial, vítima de um sistema cruel. Para a gente entender de forma mais ampla os regimes totalitários, a gente tem que ver aqui as principais características. Nós temos o fim do socialismo e do comunismo, não é à toa que as empresas capitalistas, o exército e a própria igreja vão apoiar esses regimes. Primeiro porque as empresas capitalistas viram, na verdade, um motivo de aniquilar seus principais inimigos, o socialismo e o comunismo. A própria igreja também, que é a arqui-inimiga do comunismo, até porque os principais membros desse comunismo eram ateus, então, se ele subisse ao poder, significaria que a igreja teria alguma intervenção. Uma outra característica que a gente pode ver aqui desse regime é a exploração das fábricas. E isso justifica a questão da própria entrada, na verdade, das empresas capitalistas apoiando os regimes totalitários. Nós temos aqui também a total submissão ao partido, ao Estado e ao líder,
como, por exemplo, a gente pode citar a Alemanha, onde Hitler ele se tornou um verdadeiro herói para os alemães. Não é à toa que todas as atrocidades cometidas por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, como o genocídio de judeus, eram todos justificados. Jamais alguém ousou questionar o líder, porque a função desse regime é justamente não deixar ninguém se opor, né? E há uma verdadeira exaltação do líder, né? Então, a gente pode perceber que há uma verdadeira lavagem cerebral na sociedade quando se inicia um regime como esse. Então, foi o que aconteceu durante os regimes totalitários. Jamais um líder desses regimes eles eram questionados. Um ou outro nós temos a questão, não há individualismo, ou seja, acaba-se a ideia do coletivo e prega-se o individualismo. Nós temos o desenvolvimento da nação, a propaganda exacerbada e a obediência total. Comparando os regimes nazista e fascista, a gente vê que existem algumas semelhanças. Por exemplo, a crise de 1929, porque ambos subiram ao poder graças à crise que aconteceu e a possibilidade de ascensão do socialismo vai fazer com que a classe média apoie os regimes totalitários e, consequentemente, eles subam de forma mais rápida ao poder. Nós vamos ter o apoio da classe média já por conta da crise de 1929 e o medo da ascensão do socialismo. Nós vamos ter a submissão total da igreja, porque, como eu falei, o Estado, a igreja, o exército, as grandes empresas capitalistas, todos eles vão apoiar o regime totalitário, cada um com um objetivo, é claro. E nós vamos ter como diferença desse regime a questão da depuração das raças. Enquanto os regimes nazistas pregavam a ideia de seleção de raça, ou seja, a raça ariana como a raça perfeita, e todas aquelas que não se encaixavam no perfil da raça ariana seria raça inferior e, no entanto, deveria ser eliminada, como os judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais. No fascismo não ocorreu isso, né? Eles procuram mais a questão de eliminar todo e qualquer sistema comunista ou socialista que viesse a impedir o regime. Tá certo, pessoal? Então é isso. Nossa aula de hoje foi sobre regimes totalitários. Espero que vocês tenham entendido um pouco, tenham entendido as principais características, como eu falei aí, era um regime pautado para o fim do socialismo, arqui-inimigo do comunismo, a exploração da fábrica, da sociedade como um todo. Então, eram regimes autoritários, antidemocráticos, antiliberal, né, que tinha como base a questão da inaltação do líder, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês também têm esse material no livro didático, leia o material e faça a atividade proposta no Classe 1. Beleza, gente? Até a próxima!